Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Aqueles que têm Bíblia, trouxeram, abra no livro de Jó, capítulo de número 1. Livro de Jó, capítulo de número 1. Uma história bastante conhecida, iremos fazer uma reflexão para a nossa meditação. Estamos nessa campanha, estamos em uma batalha espiritual, todos nós estamos em uma batalha espiritual, em uma guerra invisível, e temos um adversário que tenta a todos os momentos tirar a sua fé, lhe desestimular na caminhada, fazer você parar, mas para isso precisamos nos preparar, estar preparados, tá? Não podemos ficar alheio a esta guerra invisível, não podemos levar uma vida sem a percepção dessa guerra, dessa batalha, dessa luta que travamos, tá? E vamos ver nesta noite que essa guerra invisível, ela atinge algumas áreas da nossa vida. Ela pode atingir a área financeira, ela pode atingir a área física, ela pode atingir a área matrimonial, ela pode atingir algumas áreas, tá? E para isso, precisamos estar preparados. Glória a Deus. Quantos acharam? Diz amém. Amém. Jó capítulo 1, verso de número 20, que diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus fala alguma. Capítulo 2, verso de número 8, diz assim: E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: Ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida ou louca, assim falas tu: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Glória a Deus. Queridos, essa é uma história bastante conhecida, todos conhecem a história de Jó, alguns porque já leram essa história, outros porque já ouviram algumas dezenas de mensagens acerca dessa história tão bela, tão bonita, que é a história de Jó. Pois bem, queridos, Jó está enfrentando uma batalha espiritual. Jó está enfrentando uma luta espiritual, uma luta invisível, uma luta que ele não consegue visualizar o seu inimigo, ele não consegue ver aonde está o seu adversário. Quando lutamos, quando enfrentamos um adversário, um inimigo, e sabemos aonde esse inimigo está, aonde ele se encontra, a luta fica mais fácil, porque você está visualizando o seu inimigo, você está vendo o alvo, você está vendo a direção da onde está vindo os ataques. Porém, esta luta espiritual, esta batalha invisível, Jó não tinha noção de como surgiu, o porquê surgiu, da onde estava vindo, a razão pela qual estava vindo. Não, ele estava em uma guerra, ele estava em uma luta. E esta luta é inerente a todos aqueles que professam a fé em Cristo. Todos aqueles que um dia levantaram a mão aceitando a Jesus, enfrenta essa batalha espiritual, essa guerra que é travada dia após dia. Enfrenta essa luta que é travada a todos os momentos. Quem aqui já não passou por batalhas, está passando por batalhas, está enfrentando lutas, muitas vezes o seu cônjuge,
ou seu melhor amigo, não sabe a pessoa que você gosta, não sabe o que você enfrenta, as suas lágrimas, mas só você sabe o que você está enfrentando, o que você está passando, as lutas interiores, as batalhas interiores, a batalha em sua mente, em sua alma, que é travada todos os dias por conta dos ataques do inimigo. Aqui tem um homem que Deus testificou sobre ele. Se você for ler o capítulo 1, você vai ver que a Bíblia diz que os filhos de Deus se apresentaram a Deus. E aqui está sugerindo que os anjos se apresentaram a Deus. E Satanás, ele também se apresentou no meio dos anjos. Ou seja, a primeira verdade que eu quero destacar é que o inimigo, ele tem acesso a Deus. O inimigo, ele tem acesso a Deus. Deus é quem puxa o diálogo. Deus é quem pergunta, de onde vens? E ele responde, vim de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, o teu adversário, o meu adversário, o adversário da igreja, que tenta esfriar a igreja, o povo de Deus, ele conhece o planeta. Ele está presente no planeta. Ele conhece todos os lugares desse planeta. E ele responde para Deus, eu vim de passear pela terra, caminhar por ela, circular. E Deus faz uma pergunta, vistes o meu servo Jó, homem temente, sincero, reto, e que se desvia do mal, é Deus quem está testemunhando acerca de Jó. É Deus quem está dando o testemunho, não é Jó que está testemunhando acerca de si mesmo, mas é Deus quem está dando testemunho perante o adversário. Ou seja, Deus conhece a nossa vida. Deus conhece a sua integridade. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua espiritualidade. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. O que eu represento na obra dele. Deus sabe o que você é, o que você representa na obra dele. É Deus quem testifica de nós, perante o nosso adversário. E aí, queridos, o inimigo responde, e disse, porventura, este homem a quem o Senhor está testemunhando, ou dando testemunho, testificando acerca dele, por acaso ele não te serve de balde, ou seja, ele te serve por interesses. E esta é a função do adversário. O inimigo, ele sabe argumentar. O inimigo, ele sabe acusar, porque este é o papel dele. Então, ele está dizendo que a sinceridade de Jó, que a integridade de Jó, que a retidão de Jó, é tudo por interesse. É tudo porque Deus o tem abençoado, tem feito dele um homem próspero, ou seja, o homem mais rico do Oriente, da terra de Uz. E ali ele está dizendo, toca, tira o que ele tem, e verás que ele vai blasfemar de ti em sua face. Queridos, nesse momento Deus autoriza, Deus diz para Satanás, tudo que ele tem está nas tuas mãos. Outra verdade que eu quero destacar para a igreja nessa noite, o inimigo não faz absolutamente nada sem a permissão de Deus. Ele não pode tocar em você, ele não pode tocar naquilo que você tem, sem a permissão de Deus. Tudo que Jó tinha era de Deus, sim ou não? Tudo que Jó tinha era de Deus, e Deus dá autorização ao inimigo para tocar em tudo que Jó tinha. Este homem muito rico, muito próspero, bem financeiramente, essa família rica, que nunca tinha passado por uma necessidade, uma aflição financeira, de repente vem a falência, perde tudo, porque Deus dá autorização, o inimigo vem à terra e começa a ferir tudo aquilo que Jó tinha. Queridos, a Bíblia não diz em quanto tempo Jó recebe as notícias de perda. A Bíblia não diz quanto tempo foi que
Jó empobreceu, ficou pobre. Às vezes temos a sensação, porque lemos e temos a sequência das notícias, temos a sensação de que um mensageiro entrava e o outro saía para dar a notícia, mas a Bíblia não sugere isso. Mas o fato é que tudo que Jó tinha, ele perde. O inimigo toca na sua vida financeira. Quantas vezes estamos passando por lutas na área financeira? Quantas vezes estamos enfrentando dificuldades na área financeira e a gente para pensar, Senhor, mas não estava assim. Senhor, o que é que está acontecendo? Senhor, eu sou dizimista, ofertante na sua casa. Por que eu estou enfrentando isso? Por que eu estou passando por isso? Qual a razão disso? E precisamos entender que estamos em uma batalha espiritual. Precisamos entender que estamos em uma guerra invisível, em que o inimigo, em todos os momentos, ele quer nos ferir. E para nos ferir, ele toca muitas vezes com a permissão de Deus naquilo que temos. Foi o que aconteceu com Jó. Obviamente que precisamos ter uma administração financeira, obviamente que precisamos ter o cuidado financeiro para administrar aquilo que Deus tem nos dado, mas às vezes, queridos, tem momentos que é ilógico. Às vezes tem momentos que você para pensar e diz, Senhor, como é que pode isso? Estava indo tão bem, as coisas estavam tão plenas, as coisas estavam correndo bem, havia uma plenitude, havia uma bonança, havia uma prosperidade, e agora eu estou passando por isso. Qual a razão disso? Muitas vezes o inimigo, ele tenta lhe ferir na vida financeira, para lhe estimular, desestimular, para lhe entristecer, para roubar a sua alegria, para tirar o seu gozo, porque quando as dificuldades financeiras aparecem, as preocupações surgem, tristeza, agonia, alguns cabelos brancos, diga-se de passagem, e precisamos entender isso. Você precisa ter esse discernimento, que muitas vezes a luta que você está passando financeiramente pode ser um ataque. E qual a minha postura? Qual a sua postura diante deste ataque, diante dessa guerra, diante dessa luta? É isso que nós estamos fazendo, queridos. Enquanto a igreja está de joelho dobrado, o inimigo, ele não pode, não consegue ficar em pé. Quando você dobra o seu joelho, quando você está na presença de Deus, quando você está no papel de adorador, adorando ao Senhor e dizendo, Senhor, eu estou passando por luta financeira, eu estou passando por dificuldade, mas eu continuo te adorando na beleza da tua santidade, eu continuo crendo no meu milagre, eu continuo crendo que o Senhor é o Deus que abre portas, eu continuo crendo que o Senhor está no controle da situação, eu continuo crendo que o Senhor é poderoso para me ajudar, eu continuo crendo que o Senhor é poderoso para agir, Senhor, eu continuo crendo que o Senhor é poderoso para me dar forças, para vencer as batalhas. Jó recebe a notícia. Imagine um homem que tinha tudo. Alguns anos atrás, nos Estados Unidos, em meio à crise que esse país enfrentou, houve alguns casos de homens que perderam as suas fortunas e cometeram suicídio. Tiraram a sua própria vida, arrancaram a sua própria vida. Por quê? Porque não tinha noção desta batalha espiritual, porque não tinha a fé que nós temos, porque não tinha a confiança que nós temos em um Deus que não dormita nem dorme, um Deus que é o guarda de Israel, um Deus que é o protetor da igreja, um Deus que guarda a igreja, apesar das dificuldades que enfrentamos, das lutas que enfrentamos, cremos que Deus está no controle e pode nos ajudar em todos os momentos. Agora, este homem que perde tudo, esse homem que de uma hora para outra fica sem nada, ele tem uma outra luta. Qual é a outra luta que esse homem tem? Qual é a luta que a batalha espiritual, a guerra invisível pode trazer? Os seus filhos
todos os 10 morreram em um trágico acidente. Chegou um mensageiro e disse: olha, os seus filhos estavam banqueteando e um vento derrubou o local onde eles estavam e todos os 10 morreram. Imagina para um pai, para uma mãe, ouvir a notícia em que seus 10 filhos morreram, que ele tem que ver 10 caixões saindo de dentro da sua casa, que ele tem que enterrar 10 filhos, que não lhe sobrou nenhuma semente, nenhum herdeiro. Isso é doloroso, isso dói. O próprio Jó, mais tarde, ele diz: eu sinto falta daqueles que se assentavam à volta da minha mesa. Quem era esse? Os seus filhos. Jó faz essa declaração. É doloroso. Se a batalha espiritual, quando atinge a vida financeira, é difícil, agora imagina quando ela traz o luto, quando há perdas, quando Jó sabia que ele jamais ia ver os seus filhos novamente. Você sabe o que é isso? Só quem já passou pela dor do luto sabe o que eu estou ministrando nessa noite, sabe o que eu estou falando. Você saber que aquela pessoa que você amava, convivia, que tinha projetos e planos, você nunca mais verá novamente. Foi uma perda, foi uma dor que rasgava o coração, a alma deste homem. Eu acredito que não havia mais lágrimas, se secaram as lágrimas, a dor, a tristeza estava estampada em sua face. Mas o texto sagrado diz que Jó faz uma declaração de um verdadeiro adorador, mesmo não sabendo de onde estava vindo o ataque, mesmo não sabendo o porquê, a razão, o motivo, a causa do seu sofrimento, da sua luta, porque questionamos, sim ou não? Questionamos: Senhor, por que isso? Qual a razão disso? O que eu fiz para isso? Quem aqui já não se questionou? Quem aqui já não indagou a Deus? Senhor, por que eu estou enfrentando? Por que eu estou passando por isso? Qual a razão dessa situação, Senhor? Qual o motivo? Me dá o motivo. E o mais difícil em tudo isso é quando Deus fica em silêncio e não te responde. Foi o caso de Jó. A Bíblia diz que mesmo assim, mesmo não sabendo, mesmo não tendo respostas, mesmo com a dor em seu coração, a tristeza estampada em sua face, o choro, as lágrimas, a angústia, o sofrimento, mas ele faz uma declaração poderosa em Deus: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jó não pecou e nem atribuiu a Deus fala alguma. Precisamos aprender com esse testemunho poderoso, precisamos entender as lutas e as batalhas da nossa vida que enfrentamos. Eu digo sempre, não é porque aceitamos a Jesus, não é porque levantamos as nossas mãos e aceitamos o sacrifício de Jesus, que Ele nos colocou em uma redoma de vidro, e nós nunca vamos passar por luta alguma. Não, pelo contrário, iremos passar por luta, sim. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ele está dizendo: se eu venci, eu estou dando forças para você também vencer a sua luta, a sua batalha, a sua dor. Então, queridos, Jó, ele adora a Deus e continua. A Bíblia diz que esse mesmo inimigo, Satanás, ele retorna à presença de Deus e diz, argumenta: tudo que o homem tem, ele dará pela sua saúde. E Deus disse: toca na sua saúde, no seu corpo, mas não na sua alma, não mate. E a Bíblia diz que Satanás vem e toca no corpo de Jó. Qual é a próxima luta que Jó está enfrentando? A luta no seu corpo físico, doença. Quantas vezes, queridos,
muitos dos nossos irmãos são afligidos pelas enfermidades. Quantas vezes nossos irmãos são afligidos? Jó foi afligido. Hoje a medicina moderna chama a enfermidade que veio sobre Jó de furunculose extrafilacógica generalizada. Não eram meros tumores, eram tumores que explodiram até no céu da boca. Jó declara que até na sua comida ele sentia gosto de pus. Ele agora passa a se coçar com cacos de telha, seus ossos enfraquecem, sua pele está purulenta, suas unhas caem, tudo isso provocado pela enfermidade, e a sua esposa, mediante aquele sofrimento, e já vi muitos pregadores criticarem a mulher de Jó, mas quem aguentaria estar na posição dessa mulher? Ser uma mulher próspera, rica, com 10 filhos, um esposo conceituado, um esposo bem-sucedido, e de repente não ter nada, perder os filhos, os 10, e o seu esposo agora ser alguém que carrega uma chaga. Ela não aguenta o sofrimento. Ela diz: nega a Deus e morre. Nega a sua fé e morre. Os judeus acreditavam que a partir do momento que o homem abria mão da sua fé, da sua crença em Deus, Deus tirava o seu favor, a sua mão de cima dele, e ele estava vulnerável agora à morte. Ela estava dizendo, em outras palavras: eu não aguento ver você nesse sofrimento, eu não aguento ver você nessa aflição, eu prefiro ter mais uma perda do que ver você assim. E qual é o próximo ataque? Além de ser o ataque na saúde, também é um ataque no casamento. Porque agora a esposa não aguentava mais estar perto, porque este homem cheirava mal. O seu hálito cheirava mal. Ninguém aguentava ficar perto de Jó. Ninguém aguentava acompanhar Jó. E essa esposa agora, diante dessa luta, deste sofrimento, ela faz essa declaração. E engraçado que Jó faz uma outra declaração e diz: quem disse que eu quero morrer? Aleluia. Queridos, quem tem esperança, quem confia em Deus, profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17 em diante, ele diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja figo na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos pastos, ainda que não haja ovelha nos currais, todavia eu adorarei ao Deus da minha salvação. Isto é um salmos, é um cântico que o profeta Abacuque, ele declara, ele compõe, ele escreve esta melodia para declarar a Deus que ainda que Israel venha à falência, ainda que Israel não tenha nada, ainda que Israel seja uma terra improdutiva, ainda que Israel não tenha como se manter, mas a sua fidelidade, a sua integridade, a sua fé, a sua confiança não está baseada naquilo que Deus pode proporcionar, mas naquilo que Deus é, na pessoa de Deus, aleluia, de um Deus poderoso e pleno, que pode mudar a situação na hora que Ele bem quiser, aleluia. Então Jó está dizendo aqui também: olha, você fala como uma louca, como uma insensata, o termo aqui é insensata, você falou sem pensar. Sabe aquele momento da sua vida que você fala sem pensar no que você está dizendo? Sabe quando você dá uma opinião, movido pela raiva, pelo momento de ira, e fala uma besteira, e depois você para: poxa, não era para eu ter dito isso? Foi o que aconteceu com a mulher de Jó. Ela agiu insensatamente, ela falou sem pensar no que ela estava falando, e Jó faz a sua declaração dizendo: olha, eu não quero morrer, Deus é poderoso, no eu vim, no eu tornarei para lá, Deus é tremendo. Ele enfrenta agora uma crise no seu relacionamento,
Sua esposa não entende o que está acontecendo, ele não entende o que está acontecendo. Há um caos nesse casamento, porque há a dor do luto, há uma incompreensão por conta das lutas. E quantas vezes nos nossos relacionamentos enfrentamos crises, porque não sabemos lidar com as perdas, o sofrimento, o caos. Jó está enfrentando isso no casamento. Essa batalha espiritual alcança o casamento de Jó. Mas de repente, queridos, a notícia corre. Jó não é mais aquele homem rico, próspero, abençoado. A notícia corre que Jó agora estava empobrecido, doente, perdeu filhos. E aí, quando essa notícia chega aos ouvidos dos amigos de Jó, caminhando para o final, os seus amigos vêm para ver o estado em que ele se encontra, o estado a qual ele estava. E quando eles chegam, eles não acreditam. Não é o mesmo Jó que conhecemos. Aonde está o homem rico, próspero, com saúde? Aonde estão os seus filhos? Eles decidem entrar no mesmo estado que Jó estava, se cobriram de cinza, tentaram ficar do lado calado, mas não aguentaram muito tempo. Logo começaram a dizer: Jó, você pecou, você errou, confessa o teu erro, confessa o seu pecado. Sabe, irmãos, infelizmente, às vezes somos julgados, muitas vezes, por aquilo que estamos enfrentando. As pessoas nos julgam por aquilo que enfrentamos e que passamos. Às vezes ela não conhece a sua história, ela não conhece a sua dor, a sua luta, mas ela decide fazer um pré-julgamento daquilo que você está enfrentando ou passando. Ela se sente apta para dizer e apontar, dizendo: só pode estar em pecado, só pode estar pecando, só pode ter feito alguma coisa errada. E Jó procura o seu erro, Jó procura aonde foi que ele errou, e Jó não acha, e seus amigos começam a pregar, cada um tem a sua tese, cada um desenvolve o seu sermão, cada um desenvolve, né, a sua palestra. Quando termina, Jó diz: meus amigos, Jó 19, vocês sabem de muitas coisas, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a face da terra. Queridos, este homem, esse testemunho, foi vencido, essa batalha espiritual, por meio de uma postura de adoração, de confiança, de fé no Senhor. Todo sofrimento, toda luta, tudo que passamos, tudo que enfrentamos, não é em vão, não é por acaso, não é perdido. Tudo está contribuindo para o meu, para o seu crescimento. Estamos aprendendo, nunca saímos de um vale da mesma maneira que entramos. Sempre saímos com uma experiência a mais, sempre saímos mais forte. O deserto que muitas vezes enfrentamos, ele não nos mata, mas ele nos fortalece, ele nos deixa mais rígido, mais confiante, porque no deserto nós observamos a mão de Deus trabalhando em nosso favor. A gente contempla milagres de Deus em nosso favor, e isso vai nos deixando mais fortes, mais confiantes, mais alegres, mais contentes em Deus. Então, quando você sai do vale, do deserto, da fornalha, você sai sempre mais forte. Diz para o irmão que está do teu lado: não se preocupe, a luta também lhe endurece, a luta também lhe deixa preparado, a luta também lhe deixa confiante em Deus, porque o Senhor se manifesta em meio aos nossos desertos, o Senhor se manifesta em meio aos vales, o Senhor se manifesta nos momentos de crise da nossa vida, o Senhor está presente.
Então Jó está enfrentando agora uma outra crise. Que crise é essa? Crise no seu relacionamento interpessoal com os amigos. Os amigos não lhe entendem, não lhe compreendem, ninguém entende a sua dor, a sua razão de estar naquela situação. Jó chega a declarar: se eu tivesse um árbitro, se eu tivesse um juiz, se eu tivesse um advogado, eu não estaria nesta situação. De quem é que Jó sente falta, irmãos? Jó sente falta de Jesus, o nosso advogado. Quem lembra, né, que um dia Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, Satanás pediu para cirandar com a tua alma. Sabe o que é isso? É fazer com o que ele fez com Jó. E aí Jesus atravessou na frente e disse: não, Pedro ainda não está preparado. Muitas vezes, queridos, o inimigo, ele quer virar a nossa vida de cabeça para baixo, mas o teu advogado, ele entra na causa, o teu advogado intercede por você, o teu advogado está ao seu lado, intercedendo pela sua vida. Então, Jó, ele também teve esta luta nesse relacionamento interpessoal com os seus amigos, que acabou sendo ferido, acabou sendo maculado esse relacionamento por conta da incompreensão da situação em que ele estava vivendo. E às vezes somos incompreendidos pelos nossos amigos. Os nossos amigos não compreendem, ou não conseguem compreender, porque é um processo, é uma guerra espiritual, é uma guerra invisível, que só você sabe o que você passa ou está passando. Mas, queridos, a próxima batalha, luta que Jó enfrenta, atinge a sua vida pessoal, atinge a sua vida psicológica. Jó não compreende, não entende, está nessa situação, existem questionamentos, e Jó chega até a declarar e amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Ele chega a amaldiçoar o dia em que ele nasce, porque eu vim ao mundo. Ele começa a fazer questionamentos, sabe? A crise interna, a crise interior. Quem já não passou por essa crise? A crise de identidade. Senhor, eu sou teu servo, qual o que é que está acontecendo, ou qual a razão disso? Senhor, me ajuda, Senhor, fala comigo. E muitas vezes Deus não fala em meio às lutas, Deus não se revela em meio às lutas, e esta guerra interior que travamos, Jó também travou. Foi essa batalha, foi essa luta, foi essa dificuldade que ele enfrenta. Qual a razão, Senhor? São os porquês da nossa vida, são os porquês que fazemos ao nosso Deus. E às vezes os nossos porquês não são respondidos, né? Não são discernidos, porque Deus tem um momento de falar, Deus tem um momento de agir. Saiba que Deus trabalha em silêncio, eu já disse isso. Deus não precisa ficar divulgando para a torcida do Flamengo que está preparando uma arquibancada. Não, Deus não precisa de ibope, Deus não precisa nada disso, porque Deus, ele não precisa ter o seu ego massageado, tá? Deus não precisa nada disso. Deus é Deus, Ele trabalha no silêncio, Ele está calado, mas Ele está agindo, Ele está calado, mas está te protegendo, Ele está calado, mas Ele está se movimentando, porque Deus é um Deus de movimento. De Gênesis a Apocalipse, você nunca vai ver o Deus de Israel parado, você sempre vai ver um Deus em movimento, desde a criação até o último verso do Apocalipse. Deus é um Deus que está em movimento, Deus é um Deus que está se movimentando. Então saiba de uma coisa, Deus está se movimentando ao seu favor, Deus está agindo na sua causa, no momento certo, na hora certa, Ele vai se revelar, Ele vai dizer a razão, o porquê, o motivo, a causa, aleluia. Mas saiba de uma coisa, você
passará por essa luta diferente, você vai sair dessa luta diferente, você vai sair mais preparado, porque, queridos, na vida temos altos e baixos, e isso é que nos mantém vivos. Eu lembro que um dia desse eu compartilhei no Facebook um testemunho de uma jovem que havia tentado suicídio, e nesse testemunho, ela estava em depressão, e nesse testemunho, ela disse que estava no quarto, quando o homem entrou, o médico entrou, e perguntou para ela, por que você fez isso? Ela disse, porque existe um vazio em minha alma, eu não sei explicar, nada preenche. Ele apontou para ela, para a maquinazinha, onde estava medindo as batidas cardíacas do coração, aqueles pontos que sobe e desce, e disse, a sua vida precisa disso, de altos e baixos, é isso que te mantém viva. Ele saiu do quarto, ela começou a chorar, e quando a enfermeira entrou no quarto para saber se ela estava sentindo alguma coisa, ou se estava precisando de alguma coisa, ou se estava com dor, ela disse assim, qual é o nome daquele médico que estava aqui no quarto, que estava me visitando agora? Ela disse assim, não tem médico aqui, o médico ainda não veio te visitar. Ela disse, saiu daqui agora. Então o enfermeiro, como é o nome do enfermeiro? Minha filha, eu estava do lado de fora do seu quarto, lhe monitorando há mais de 30 minutos, e ninguém entrou e ninguém saiu do seu quarto. Ou seja, Deus é aquele que está presente nos momentos difíceis da nossa vida, e é aquele que nos instrui, é aquele que fala conosco, é aquele que nos motiva. E Deus sabe que precisamos desses altos e baixos, e precisamos continuar, porque Deus quer te fazer forte, porque Ele sabe que você é capaz de vencer as crises, as lutas, as dificuldades, você é capaz de superar. Deus colocou em sua vida, em seu coração, resiliência, capacidade de dar a volta por cima. E aí, queridos, para finalizar, a última verdade: todo deserto tem um final, toda luta tem um final, todo vale tem uma saída. Foi assim com Jó. Deus ficou tete a tete. Chega o momento de Deus responder a Jó, chega o momento de Deus se comparecer. Deus tem uma agenda marcada comigo, contigo, e Ele chega no momento e na hora certa. Deus tem uma agenda, meu irmão, Ele não falha, Deus não falha. Chegou o momento em que Ele fez 72 perguntas a Jó sem resposta. Aonde tu estavas quando eu firmava os fundamentos da terra? Quem é que chama os raios pelos nomes? E eles se apresentam a mim, e eu os faço cair onde não há moradores, para que não venha destruição sobre a terra. Quem são os meus exércitos? Quanto pesa o vento? 72 perguntas, pastor, sem resposta. Jó não soube responder. Deus chamou Jó para um diálogo. E aí no capítulo 42, Jó faz uma declaração bonita, porque todas as vezes, repito o que eu já disse, todas as vezes que saímos do vale, do deserto, da prova, saímos com experiência com Deus. Jó diz assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje é diferente, os meus olhos te viram, eu te contemplei, eu te vi. Ou seja, você sai diferente, você sai com uma experiência. Aleluia. A Bíblia diz que Jacó, no vale de Jaboque, teve um encontro com Deus, e depois desse encontro ele saiu diferente. O seu nome estava mudado, mas também o seu caminhar. Deus muda o homem por inteiro, Deus dá experiência. Aleluia. Deus, quando se encontra conosco, Ele nos dá experiência. E aí, todo deserto tem um final. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte. Deus aniquilou o cativeiro de Jó.
Deus destruiu o cativeiro e devolveu a Jó tudo em dobro. Como? Deus abriu a porta dos presentes. Todos que vinham visitar Jó vinham com um presente, e cada um trazia um presente. Quando foi se somar os presentes que Jó recebeu, no final, ele tinha tudo em dobro. Glória a Deus. E o bonito disso é que ele permaneceu com a mesma mulher, tá? Não ficou com outra, não. Porque ele poderia ter dito, olha lá atrás, lembra que você disse que era para eu morrer? Não, ele tinha um coração curado, sarado, um coração abençoado, um coração que confiava em Deus. E Deus mudou a sorte. E chega um momento de Deus na sua vida, meu irmão. Existe um momento, estamos nos preparando, 2019, essa campanha, entenda, entre nessa campanha entendendo que precisamos batalhar, guerrear, tomar posse, tá, das armaduras que Deus tem disponíveis para nós, em Efésios capítulo 6. Existem armaduras para que você possa vencer no dia da angústia, no dia mau, no dia da batalha. E o Senhor já disponibilizou. E o que é que eu faço, pastor? Pegue essas armaduras, por meio da oração, da súplica. Estaremos aqui toda sexta-feira, clamando, são 12 sexta-feira. É um ato profético, irmãos. É um ato profético. A Bíblia está cheia de atos proféticos. E quando você se apropria de um ato profético desse, você está declarando a sua vitória. Então venha com fé, venha determinando a sua vitória neste ano. Traga o seu pedido de oração. Coloque naquele papel que você recebeu, qual é o seu pedido para janeiro, o seu pedido para fevereiro, para março, para abril, o que você quer, vai colocando e traz, que aí no final iremos fazer uma oração, você vai apresentar este pedido e estaremos testemunhando no próximo ano, quando esta campanha se iniciar novamente. Haverão testemunhos, em nome de Jesus, de milagres. Mas se você receber também, antes de lá, você vai chegar e dizer assim, olha, eu tenho um testemunho, né, daquilo que eu vinha pedindo a Deus e Deus fez. Que Deus abençoe, pastor Messias, em nome de Jesus.